Sejam bem-vindos a esta conversa sobre o Estatuto do Artista em Moçambique. Começamos esta conversa a continuar uma outra que já tínhamos registrado no mês passado, na qual discutimos a questão das indústrias culturais e criativas em Moçambique. E a pensar nesta ideia das indústrias culturais e criativas em Moçambique, que estamos todos conscientes que ainda está em construção, pensamos nós que é importante, neste debate, olhar para as pessoas que fazem este setor das artes e cultura, este sistema das artes funcionar. E as pessoas que fazem este setor funcionar são os artistas, são os profissionais de som, são os engenheiros de luz e todas aquelas figuras que estão à volta do palco, assim, por exemplo, digo palco entre aspas, porque a ideia da arte não limita essa performance, mas toda aquela estrutura que está à volta da produção do objeto artístico. Então, nós achamos que era melhor termos esta conversa de forma faseada. Primeiro, começamos agora com o teatro, e depois, a seguir, vamos pegar nas artes plásticas e assim sucessivamente, até que no fim, se calhar, vamos ter um encontro maior no qual todos os setores poderão participar dizendo o que pensam em relação a esta discussão. Desde já, muito obrigado, Dadivo, pela prontidão. Muito obrigado, Belmira Damuji, pela possibilidade de participar aqui na conversa conosco. Esteve em palcos também, pelo teatro, é cronista e conhece o circuito. Obrigado, Leonel, por este convite para esta conversa. Olá, professor Dadivo. Eu começaria por dizer que o Estatuto do Artista seria um documento, um dispositivo, podemos dar o nome que nós quisermos, mas que estabelece aquilo que seriam as balizas, digamos, seria uma espécie de lei do trabalho direcionado especificamente para os artistas, nomeadamente para estabelecer sei lá, o regime laboral e os mecanismos de segurança social para os próprios artistas. Basicamente, eu entendo o Estatuto do Artista como esse instrumento regulador, embora a gente também tenha consciência que a arte é um lugar em constante ebulição, em constante mutação, em constante transfiguração, mas eu penso que, em palavras muito curtas, utilizaria o regime de trabalho dos artistas, ressalvo, tendo em conta as especificidades das artes e também, por um lado, prever um pacote que eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que desenvolve uma atividade, que é a questão da segurança social. Ok. Ainda na mesma pergunta, Dadivo desempenha diferentes papéis neste setor. É docente, é encenador, é ator, é ativista. Então, na sua visão, o que seria este Estatuto do Artista? Vou pegar o onde o Adamji começou. Trouxe aqui uma coisa muito importante, que é a questão de assumir o artista como um trabalhador, como um profissional dentre as várias profissões que existem no mundo, particularmente no nosso país, mas sem esquecer as peculiaridades, não é? Ele, de forma particular, tem a sua forma de expressar, e muitas das vezes a subjetividade na forma como algumas coisas são vistas, não é? E isso faz com que, muitas das vezes, as pessoas tenham dificuldades de lidar com coisa da arte, coisa da artista, desde o produto artístico, que é aquilo que ele produz, mas ele também é um produto.
É daí que fica, às vezes, meio confuso para as pessoas que têm que lidar com isso, porque muitas das vezes eles trabalham com coisas que são muito, 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 muito objetivas. E eu acho que nós já começamos muito bem, porque neste momento, através do ensino das artes, existe a possibilidade de certificação. Mas essa possibilidade de certificação também tem que existir, mesmo para aqueles que não tenham, portanto, não tenham frequentado academias, porque eles são artistas e produzem e são contribuintes, não é? Mas como é que eles devem ser contribuintes? É aí que é muito importante que o artista tenha o seu estatuto. Mas, olha, não será feito pelo artista ou pelo legislador. O estatuto do artista tem que ser resultado de construção de um pensamento da sociedade, desde a forma como nós educamos a pessoa a olhar para o artista como um companheiro na construção desta nossa cidadania. Não sei se divaguei demais. Sim. Na verdade, até esta pergunta é uma provocação para uma questão que a mim pessoalmente inquieta, que é a questão de como é que a nossa sociedade olha para a figura do artista. Se nós pensarmos sob o ponto de vista histórico, temos um reconhecimento da figura do artista, por exemplo, em Eduardo Mondlane, lutar por Moçambique, quando faz menção do Craveirinha, da Noêmia de Souza, como, vamos lá dizer, atores importantes naquilo que foi o processo da construção da ideia das nacionalidades no contexto da modernidade, né, se quisermos. Depois, à medida que o tempo vai passando, temos a presença dos artistas. Chegamos à década 90 e temos músicas, por exemplo, está-me a fugir agora a música do Karimo, na ideia de o artista é Moluene e não sei o quê. E esta era uma ideia que estava enraizada a nível da sociedade, né? Então, e pronto, ainda temos situações de cruzar com alguém e, o que é que tu fazes? Eu sou artista. Não, mas eu estou a perguntar qual é o teu trabalho, o que é que tu fazes? Então, quando temos uma situação como essa a nível da sociedade, como é que nós, e esta pergunta é aberta, tanto o Adam G quanto o Dadiv pode responder. Então, como é que, partindo de uma situação em que a sociedade tem uma visão como esta do artista, como é que nós podemos começar a entrar para essa discussão? Muitas vezes a reação das pessoas quando se dirigem ao artista ou quando consideram o artista um outsider da sociedade é porque não conhecem o papel do artista, não conhecem, não sabem o que é que faz um artista na essência. Não digo a parte exterior, mas interior, a parte criativa, esse trabalho todo de laboratório que o artista tem que fazer antes de mostrar a sua produção, parece-me que é muito subvalorizada, e daí que sobressai o café, o cigarro, a boemia. Porque esse trabalho todo de oficina, que as pessoas não têm acesso, que é onde a sua expressão artística, criativa, vem ao de cima, as pessoas não têm acesso a isso. Então, é muito mais fácil rotular a pessoa pelo que aparenta do que por aquilo que a pessoa é na essência. Eu costumo, meio que brincando, meio que falando sério com o Dadiv, ele costuma dizer isso, que como ele tem os olhos ligeiramente avermelhados, as pessoas, a primeira coisa que dizem é que não é possível que ele não seja fumador, que não seja um bebedor, que não seja não sei o quê. Mas todos nós sabemos que o Dadiv não fuma e não bebe. Mas para dizer que as pessoas olham para aquilo que é o exterior e não para aquilo que é o interior. E isso acaba fazendo com que o artista seja julgado pelos estereótipos e não por aquilo que ele é na essência. Mas, Dadivo, a continuar esta ideia aqui do Adam G, a introdução de, por exemplo, a educação musical a nível do Sistema Nacional de Educação nas primeiras classes, não haveria de ser um caminho para ajudar a melhorar esta percepção? Vou responder essa pergunta, mas também deixa ela concluir uma coisa que a Damji deixou aqui, que é a ideia de o artista ser visto como aquele que precisa de algo mais para fazer as coisas. O artista
Por causa da forma como trabalha com a arte. E a arte é libertadora por excelência. Assumo que é a forma como gosta de estar, de ser, de andar. E há muita gente que não consegue fazer isso porque ainda não atingiu o nível da libertação que a arte dá. Esse é que é o problema. E o tipo do produto artístico que tira é coisa que para as pessoas não é assim tão fácil de fazer. Só podem pessoas que tenham pedido ajuda a algum estupefaciente, alguma coisa que altere o comportamento. Daí que as pessoas começam a pensar isso. Né? Tem que olhar artista porque poderemos pegar, desculpa a expressão, qualquer pula e dizíamos, toma cocaína e depois, uau, escreva, represente, cante, dance. Não, não é assim, as coisas não funcionam assim. Era um ponto. Agora, indo concretamente para a questão que me colocas de introdução de conteúdos artísticos no sistema de educação. Olha, um currículo tem que ter equilíbrio entre os objetivos, né? Os objetivos, as metodologias e tudo mais, os recursos humanos e os recursos materiais. Ora, o que acontece é que, digamos lá, quem ensina nessas escolas? Nós nunca fizemos um investimento a sério, tanto que país, um investimento a sério, tendente a mostrar à sociedade que artisticamente temos uma palavra a dizer, não como talento que sobressai de forma natural, espontânea e empírica, até muitas das vezes, mas como algo pensado e estruturado acima de tudo. Tu tens uma escola, tens educação musical, mas não tens um quadro, por exemplo, que permita desenhar uma partitura. Então, tu estás a pensar, estás a sonhar coisas, mas os teus sonhos não têm nenhuma base de sustentação. Tu tens um currículo que prevê artes cênicas, mas em nenhuma escola neste mundo formaste professores para dar artes cênicas. E a única universidade, até há 3 anos atrás, a única universidade que podia dar isso, não é? Não tens nenhum vínculo com ela, ou seja, em termos de parceria, forme pessoas X para depois dar as aulas no sítio X. Então, estamos aqui, sabes, a tactear as coisas, as coisas não funcionam assim. Não é só introduzir, é introduzir, mas com bases sólidas. Estou a introduzir um currículo, que materiais eu tenho para desenvolver, que professores eu tenho para dar, como é que esses currículos são elaborados, quem está lá a elaborar esses currículos. Não é me pegar um indivíduo porque trabalhou no teatro nos tempos da Revolução, um teatro super ultrapassado, diz lá, faz lá conteúdos. Não, as coisas não são assim. O teatro em Moçambique evoluiu muito. Infelizmente, evoluiu às custas de pessoas que foram participando em festivais, foram aprendendo coisas, foram vendo coisas muito bonitas, vieram implementar, mas essas pessoas nunca tiveram uma conexão com aquilo que são os paradigmas das nossas políticas no que tange a desenvolvimento artístico nacional. Nesta questão deste sistema, né, deste currículo, claro que nós aqui não somos pedagogos, então haverá sempre alguma limitação, né, eu acho, na discussão sobre o currículo em si, do ponto de vista técnico, né, a fundo. Eu tenho 26 anos agora e desde que eu estava na segunda classe que eu tive educação musical, né? Então estamos a assumir que há pelo menos uma geração completa que já está na sociedade e que teve acesso no currículo escolar à educação musical. Sente que estas disciplinas de artes que foram introduzidas no Sistema Nacional de Educação estão a responder ou ainda estão longe? Como é que olha para essa questão? Transformando a nossa conversa num pequeno parlamento, diria, vou secundar e no meio disso coloco-te uma pergunta. Tu vais aos concertos musicais, tu vais aos espetáculos teatrais. Quantos colegas teus vês lá? Pessoas que estudaram contigo, tiveram essa como é que é, educação musical, ou não sei. Quantos colegas teus vês lá na sala de teatro,
vês numa exposição de artes plásticas, vês sei lá, num concerto, num não sei o quê. Se calhar zero. Aqui, como dizia o professor Dadivo, nós podemos elaborar todas as teorias, todos os princípios que quisermos, mas se nós não tivermos realmente condições para implementar, vamos estar a tentar constantemente fazer omeletes sem termos ovos. O meu filho teve essa coisa de educação musical, mas olha, honestamente, tudo que ele sabe de música aprendeu fora. Aprendeu com o tio Dadivo, com a tia Sheila, com não sei quem, com não sei quem. O professor lá, o professor que lhe deu aulas, eu tenho muitas dúvidas que ele soubesse tocar uma viola. As aulas lá são, você tem que trazer o seu instrumento, você tem que trazer a sua flauta, você tem que trazer não sei o quê, você tem que trazer não sei o quê. Mas há uma série de coisas que não temos aí. Eu acho que a coisa é muito mais funda do que tu dares educação musical. Leonel, tu cantas alguma coisa? Não. Tu escreves pauta? Não. Se eu te der uma pauta, tu sabes interpretar uma pauta? Não. Estás a ver? Entretanto, tiveste educação musical. Vale o mesmo para as artes cênicas. O que o Dadivo está a dizer é profundo. O que o Dadivo está a dizer é profundo. Queremos fazer essas coisas, mas nós não temos condições para fazê-las. Então, ou fazemos como deve ser, ou fazemos um delay até termos condições para tal. Porque artes cênicas, o que são artes cênicas? Então, vai lá e pega o professor de educação física e transforma ele num professor de artes cênicas. Vai lá e pega o professor de educação física e diz, ok, a partir de hoje, como você tem uma voz bonita, vai dar educação musical. Não sei se é isso, mas não há que é o de que está a ter, acontecer. Por quê? Porque nós não só temos para entender. pessoas formadas nessas áreas em quantidade. Nós chegamos a essa questão da figura dos currícula a tentar pensar como é que a sociedade constrói a ideia do artista, né? Como é que a nossa sociedade pensa que é esta figura. Então, saindo das fronteiras da escola, né? Que são as limitações destes currícula que nós aqui trouxemos. Como é que a sociedade, como é que Belmiro Adamji, por exemplo, tem uma larga experiência como jornalista em vários festivais, tanto em Moçambique como a nível internacional, e tem uma convivência com este setor. Como é que, de uma forma geral, neste momento, a nossa sociedade está a olhar para esta figura do artista? Eu ia falar de uma forma se calhar muito superficial, mas eu penso que o Dadivo, porque vive na pele esse assunto aí de forma muito mais presente do que eu. Sim. Se calhar ele fosse a pessoa mais indicada. A minha experiência nesse capítulo é muito flutuante. Por quê? Porque na mesma dimensão em que encontras pessoas que têm uma visão progressista, vanguardista, diria, também encontras pessoas que parece que estão presas no tempo ou estão perdidas em algum sítio. Eu acho que estamos todos dentro de um caldeirão que deve ferver a mesma sociedade. Pessoas que têm uma visão mais tranquila em relação à questão da arte, mas ao mesmo tempo tens também uma fatia muito grande de pessoas que continuam a olhar com alguma suspeição. Então esses desequilíbrios vão continuar a fazer-se sentir. Aí há uns anos muito curtos, acho que foi a primeira vez que os artistas decidiram desfilar no 1º de maio, adotaram o slogan arte é trabalho, artista é trabalhador. Parece uma frase simples, mas ela é muito profunda. Arte é trabalho. Arte é trabalho. É uma tentativa de dizer às pessoas, dizer à comunidade em que estamos inseridos, que o artista é tão importante, tão útil para a sociedade como é o enfermeiro, o carpinteiro, o coveiro,
Então, o problema é muito mais profundo do que os currículos escolares, do que o próprio papel do artista. Yeah. A coisa ultrapassa isso. Me faz uma certa confusão quando fora do país você se cruza com pessoas com responsabilidades aqui na nossa terra, ir assistir um espetáculo de música aqui em Cape Town, mas tu nunca viste as mesmas pessoas no nosso teatro, no nosso espetáculo de música. Como é que tu sentes na pele o ser artista? Como é que a sociedade olha para ti como artista, né? E também, qual seria o benefício para a classe dos artistas de termos um estatuto do artista? Como artista, a começar por meio familiar, porque, sabe, essas coisas às vezes até começam na família. Tu és sempre aquele gajo que chega tarde, que não pode estar porque está numa temporada, porque és o esquisitão, o que é. Mas eu consegui vencer isso e consegui mostrar, arrastando a minha irmã mais nova comigo, arrastando parte dos meus sobrinhos, consegui mostrar para a sociedade que, olha, estou a fazer um trabalho honesto, estou a seguir o meu dom, estou a seguir os meus talentos, que uma desta parte não são poucos. Isso vai fazer com que pessoas da tua família entrem contigo, que acho que é a primeira célula, né, da sociedade. E depois, por consequência, porque a tua vida vai tomar um certo rumo, vais poder pagar as tuas contas, vais poder criar a tua personalidade, defender os teus valores através da arte que tu tens, acabarás sendo um modelo no bar, um modelo na zona onde tu estás e, quem sabe, na tua cidade. Eu acho que é a forma como o artista, em parte o artista defende o seu lado artístico, não é? A seriedade com que ele faz o seu trabalho. Claramente isso também cabe um pouco aquilo que é a concepção da arte do país, não é? Como é que nós olhamos, como é que nós aprendemos, o que é que nós consumimos como artistas, porque afinal de contas tem que ver com aquilo que consumimos. Provavelmente haverá uma marginalização dentro dos artistas, haverá uma marginalização porque tu és um artista sério e com disciplina e consigo perceber o que é arte, não é? Para mim, a arte tem que trazer algo muito, muito além do óbvio, não é? O meu problema com a arte já não é as pessoas perceberem o que é um artista, é achar que artista também é todo aquele lixo tóxico. Logo, dentro da classe artística, vamos ter que dizer, há pessoas, honestamente falando, que eu nego, digo, não diga que aquele indivíduo é meu colega, porque provavelmente não vou dizer artesanato porque eu estou a ofender os artesãos. Aquilo não é a essência da arte. Temos que trabalhar um bocadinho mais, não é? Então, eu tenho que me posicionar aqui. Estatuto de artista verdadeiro ou estatuto de artista produtor de lixo, ok? Então, dentro de nós também temos que nos separar um bocadinho. Temos que ser nós artistas a sermos rigorosos conosco mesmo, exigentes, criar coisas de qualidade e exigir isso de forma que você ensine a sociedade a te consumir melhor, E a partir daí, facilmente, a sociedade vai perceber, artista é aquele que, através do seu dom, coloca todos os nossos problemas ou todas as nossas vivências assim, de cara. E nós brincamos de interpretar as nossas vivências, ok? Esse é o ponto. Claramente a coisa tem que ver com o governo. É preciso investir na arte. Eu tenho certeza absoluta que se eu passasse por cada distrito e visse alguma coisa que mostra que há um investimento para que o artista apareça, através de criação de centros culturais, por exemplo, uma escola que tem pelo menos um lugarzinho, sabe, onde os alunos vão contemplar uma exposição. Isso que chama-se investimento. Estamos a investir também no pensamento artístico. Existe o pensamento artístico em cada um de nós. Qual seria o benefício que teria se por acaso houvesse um reconhecimento jurídico da sua figura? Cabe a nós criarmos, sim, através de associações, através de uma ordem, um estatuto. Porque o estatuto vai criar condições para que, inclusivamente, haja aquilo que eu chamo de ética nas artes, porque tem faltado muito isso.
muitas das vezes nós não sabemos qual é o nível de um artista, porque falta um bocadinho do estatuto. O estatuto do artista vai criar condições para que a gente possa contribuir como contribuintes, né? Porque um cidadão tem que contribuir preparando a nossa reforma, vai criar condições para que paremos de ser choramingões toda hora e saberemos que estamos a contribuir integralmente para o desenvolvimento do país, mas estamos a viver daquilo que é nosso. E com o estatuto é de pressionar o governo a investir muito no setor, porque é isso que falta, investir muito no setor para que as pessoas trabalhem e possam contribuir. Quando um governo cria condições para que o artista brilhe, está a criar condições para o mesmo artista tirar daquilo que ganha para contribuir para o Estado. Essa é a minha forma de ver. Ou seja, é win-win aqui. É win-win. O estatuto vai criar mais trabalho para o artista, mais reconhecimento. O reconhecimento é esse que vai abrir portas para que o mesmo artista seja justamente taxado nos impostos. Ok. E qual seria a pertinência desta discussão neste contexto em que, de forma reiterada, abordamos a questão de forma reiterada, nós abordamos a questão como é que eu digo isto? Das indústrias culturais e criativas, né? Ou seja, as indústrias culturais e criativas é um setor vamos lá, que pensa a economia do sistema das artes. Então, como é que podemos pensar, aliás, né? Acho que estamos juntos, né? O que é que o Estatuto haveria de facilitar neste momento da pandemia? Temos aí fundos bom, eu não quero entrar muito no terreno de fundos específicos, mas enfim, há fundos, há dinheiros que podem ou poderiam ter sido distribuídos. Então, como é que depois, numa situação em que não tens um estatuto, não reconheces o artista, como é que tu vais saber, como é que tu vais fazer a distribuição, não sei o quê. Então, é nesse contexto que eu pergunto qual seria o benefício de ter o estatuto numa situação como esta que nós estamos a viver agora. As indústrias criativas só por si só, no contexto do todas as premissas bem feitas, serão luva para o estatuto do artista, não é? A coisa vai assentar melhor. Por quê? Nesse contexto em que estamos agora, por exemplo, se tivéssemos o estatuto de artista, não estaríamos a ver essa reclamação que existe, porque estão a parecer a mim que os fundos beneficiam artistas renomados, artistas que têm capacidade para fazer projeto, artistas que têm capacidade para lidar com caneta, com as leis. Mas temos muito artista que está em muitos Moçambiques espalhados por aí e que precisam também desse apoio. Então, está na altura do governo também potenciar as organizações das pessoas que trabalham com os artistas, as associações da parte das disciplinas artísticas. E só assim nós poderemos avançar, para não ter que roubar tempo do Adão G. Esta questão da certificação profissional é fundamental porque ela permite separar o trigo do joio. Aí fica claro quem é quem. Nesta questão, por exemplo, que trazes de fundos, não sei o quê, a discussão não se colocaria como Dadivo diz, porque nós saberíamos quem é quem. Ok? Sabendo quem é quem, já se pode dar os primeiros passos. A questão das indústrias culturais, num contexto como o nosso, de muitas limitações, sobretudo financeiras, é muito complicado. Já estamos na fase final desta conversa e eu queria aproveitar este momento para agradecer ao Dadivo José, que é ator, encenador, é docente. Agradecer igualmente ao Belmiro Damji, que é docente, é jornalista e com vários anos de experiência a trabalhar com o setor das artes e cultura.
Então, eu gostava de agradecer pela vossa disponibilidade, todos os contratempos que fomos tendo à volta da conversa e a vossa paciência para que isto pudesse acontecer. Igualmente, agradeço ao Centro Cultural Franco-Moçambicano pela possibilidade que nos oferece, enquanto plataforma Mbenga Artes e Reflexões, de poder continuar a discutir, continuar a provocar debate à volta das questões que preocupam o setor das artes e cultura, que preocupam o sistema, os trabalhadores do sistema das artes. E pronto, e agradecer a toda a equipa da plataforma Mbenga Artes e Reflexões, que igualmente apoiou para que esta conversa se materializasse.